Fala, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Esse, na verdade, é o segundo take desse vídeo, porque o primeiro eu acabei apagando o arquivo sem querer. Então eu tô regravando tudo de novo. Esse vídeo, na verdade, ele é um compilado de todas as coisas que eu quero falar sobre documentário, porque, tipo assim, às vezes uma pessoa chega pra mim e pergunta sobre alguma coisa, e aí eu decidi fazer esse vídeo informativo pra ficar mandando pras pessoas, né? No caso alguém tenha dúvida de como fazer um documentário. Esse é o seu vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu tema. Qualquer coisa pode virar documentário. Você pode escolher um tema que você goste, um tema que você tem interesse, um tema que não é tão explorado assim pela mídia. O interessante é que seja um tema que poucas pessoas conheçam, porque você vai estar documentando uma coisa que no caso seria inédita. Então, depois que você escolher o seu tema, você vai pra pesquisa e desenvolvimento. Nesse momento, eu acho interessante você criar um arquivo para ficar colocando todas as informações que forem surgindo sobre o seu documentário. E nesse momento você vai estar pesquisando artigo, livro, vídeo, definições, tudo em um arquivo só, para você ficar sempre consultando e vendo alguma coisa que você pode acrescentar no documentário e tal. É importante fazer toda essa pesquisa para ter principalmente uma base científica. E nesse momento você também já pode ir pensando em personagens, locais e alguns eventos que estejam relacionados ao seu tema. Depois que você fez essa pesquisa, você vai planejar o roteiro inicial, que no caso seria o roteiro de pesquisa. Você vai organizar primeiro as suas ideias. Eu já fiz um arquivo nesse sentido, só que foi para documentário que eu fiz sobre bruxaria. Vou tentar colocar aqui mais ou menos como é que é o arquivo, para vocês verem. Eu tive que pesquisar sobre o que era bruxaria, diferença de bruxaria e Wicca, todas essas coisas para enriquecer a narrativa do documentário. Depois você vai organizar suas ideias como começo, meio e fim e planejar os tópicos ou perguntas que precisam ser abordadas. Então é interessante, antes de começar as entrevistas, já separando algumas dúvidas que você tem em relação ao assunto ou então ao personagem e anotando essas perguntas no próprio arquivo que você separou. Você pode esboçar uma linha narrativa, pensar em possíveis cenários para gravar. Mas claro que tudo isso vai acabar sendo mudado na hora que você for gravar o seu documentário. Muitas pessoas me perguntam em relação aos equipamentos. Os equipamentos que eu utilizo. Assim, queria ter mais equipamentos, confesso, mas eu diria que eu tenho o básico do básico, que é uma câmera, um tripé, que tá segurando agora vocês, ou eu, não sei, tá segurando a imagem. Eu também tenho uma LED. Essa LED ajuda também em questão de iluminação, quando for precisar, se for um ambiente meio escuro, uma LED ajuda bastante nesse momento. Um microfone, que eu estou utilizando ele aqui, vocês podem ver. É um microfone relativamente vagabundo, claro que tem microfones mais avançados no mercado, né, só que esse aqui já dá pro gasto. No geral, esses são os equipamentos que eu tenho para fazer um documentário, mas claro, se você não tiver, não tem problema, tem como fazer um documentário mesmo assim. E aí você também vai fazer o orçamento em relação a se vai ter que pedir Uber para se locomover, se vai ter que comprar uma água, qualquer coisa assim nesse sentido, é bom você também se planejar de antemão. Depois que você já fez esse planejamento, tá na hora de gravar. Uma coisa muito importante que eu digo é que você preste atenção se a pessoa está centralizada. Como eu estou centralizada aqui com vocês, a câmera tem que estar mostrando o meu rosto tem que estar visível. É interessante que tenha alguma ambientação, na fotografia o pessoal chama de contextualização. É interessante dar uma contextualizada no ambiente, principalmente colocar alguma coisa de fundo, colocar contra o fundo, que tenha um contraste com a pessoa, que fique uma coisa interessante, sabe? Seria diferente, por exemplo, se eu estivesse na frente de uma parede branca sem nada, tá ligado? Eu ia me destacar bem mais. Talvez esse até seja o seu propósito, né? Mas é interessante sempre dar uma contextualizada no ambiente. Também certificar que tem iluminação suficiente, que não tá fazendo sombra na cara da pessoa, se o áudio tá pegando certo. Tipo, você faz uma pergunta, escuta o áudio, vê se tá saindo tudo ok, depois continua a entrevista e tal. Porque às vezes a gente acha que pegou o material todo certinho e no final teve algum erro e vai ter que regravar tudo de novo. Então é interessante evitar esses erros. Você também deve estar atento se tiver fonte de ruído, se tem sombra, se tá claro o suficiente, se a câmera tá carregada e estável. Tudo isso vai importar também na hora. Outra coisa que você tem que fazer é pegar imagens de apoio, a depender da pessoa que for falar e a depender da resposta que a pessoa for dar. Às vezes pode demorar 10, 15 minutos, 20 até, só da pessoa dando uma resposta para uma entrevista, então seria interessante pegar bastante imagem de apoio, bastante imagem diferente, ângulo diferente da pessoa, para tudo isso enriquecer a narrativa do documentário. E claro, tenha sempre um plano B para caso aconteça alguma coisa em relação à falta de luz, pessoa cancelar. É interessante você estar preparado para esse tipo de coisa também, porque
né, a gente nunca sabe, né, se vai acontecer alguma coisa. Interessante também ter baterias extras, porque já aconteceu bastante de eu chegar na pauta e não ter bateria suficiente, não conseguir pegar material suficiente. Então, é interessante você ter baterias extras e estar preparado para tudo. Depois que você gravou, você vai organizar o seu material. Caso você vai fazer o backup imediatamente de todo o vídeo, de toda a foto que você tirou, porque é importante fazer esse backup para a gente não perder o material, principalmente quando você está planejando um documentário muito longo, porque vai ter bastante material. Então é sempre importante ter um drive para você ficar colocando os materiais que você vai estar utilizando para não perder nada. E aí, uma coisa muito importante durante a edição que eu faço, né? Às vezes, por exemplo, como é o mesmo tema, é tendencioso que as falas das pessoas fiquem parecidas, só que com pontos de vista diferentes, entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Porque, tipo assim, vamos pensar, por exemplo, que uma fala de uma pessoa termina com o tema de destruição e outra pessoa, outro entrevistado, fala sobre recomeços. Então seria interessante fazer um corte juntando a destruição com o recomeço para dar esse contraste, continuidade e crescer uma linha narrativa. É muito interessante ver como o documentário ele vai se construindo com as falas das pessoas que foram feitas perguntas totalmente diferentes às vezes e elas respondem coisas parecidas que acrescentam informações, no caso, pro seu tema. É isso que eu diria, né? Na hora de fazer essa edição, ter esse cuidado das coisas meio que estarem logicamente conectadas, que faz muito mais, deixa muito mais fluido a narrativa. No caso, você também vai precisar tirar, se for necessário, a respiração da pessoa. Se você não sabe o que é retirar uma respiração, eu vou te mostrar mais ou menos como é agora. Essa sou eu sem respiração e essa sou eu com respiração. Na hora da edição vai dar pra ver isso direitinho. E uma coisa importante que eu aviso também é que tenham bastante memória de celular, memória de computador, qualquer tipo de memória pra você estar armazenando. Porque muitas vezes a gente acha que é uma ideia pequena que a gente vai estar fazendo, mas às vezes pega tanto material que é necessário ter bastante espaço pra guardar esse material e não perder nada. Aí você pode estar usando o mesmo tema, frases similares, tópicos similares, tudo pra construir essa narrativa. Além disso, você pode adicionar trilha sonora, a sua própria narração, fazer um off, adicionar legendas também, dependendo da fala da pessoa, corrigir cor, corrigir áudio, tudo isso vai estar ajudando na hora da edição. E por último, depois que você terminou de editar o seu documentário, terminou de exportar, tá na hora de divulgar para as pessoas. Eu acho interessante você selecionar umas 3 pessoas para ver o seu documentário, porque é interessante ter esse feedback de volta, se o arquivo tá legal, se pode melhorar alguma coisa. É interessante ter esse feedback de outras pessoas que não participaram do processo criativo do documentário. E por último, enviar para as pessoas que você entrevistou, certo? Até mesmo para manter essa relação de entrevistador para entrevistado, porque é interessante, assim, ver, tipo, a pessoa fala assim, olha, tá aqui, lembra que naquele dia que eu te entrevistei e tal, tá aqui o resultado. É uma coisa bem interessante, sabe? Cria esse vínculo e até mesmo para caso você precise mais futuramente também, você já ter essa relação com a sua fonte. Era isso que eu tinha planejado pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do meu tutorial de como fazer um documentário do zero. Claro que ainda vão existir dicas e outras coisas que eu não falei, porque cada documentário é único, mas no geral é assim que eu organizo. Eu primeiro defino um tema, depois eu defino os entrevistados, depois eu marco a reunião de entrevista, né? Pego imagem de apoio, tudo com material pré-organizado e pré-verificado, enfim. É todo um processo, mas fazer documentário é muito gratificante quando você vê o resultado de como ficou. É muito legal ficar vendo assim, tipo, pô, eu que fiz isso aqui, tá ligado? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima! Na hora da edição vai dar pra ver isso direitinho.